Tudo começa no ano de 1967, com a raça demoníaca conquistando todo o território humano. Em meio a toda essa destruição, os únicos sobreviventes são o protagonista, Sai Shen, um assassino de rank SSS. Mas toda essa confusão começou há 7 anos, quando vários reis demônios apareceram do nada. Lin Yu, um desses reis, zomba da humanidade, chamando-os de lixo patético e frágil. Ele então se prepara para acabar com tudo, dizendo que é hora de Sai Shen cumprir seu único e verdadeiro propósito. Uma energia vermelha seriamente sinistra começa a se formar na mão do rei demônio. Sua intenção é cristalina, devorar nosso herói e absorver todo o seu poder. Sem hesitar por um momento, ele desfere um ataque poderoso direto em nosso garoto. No entanto, enquanto é engolido pela energia, Sai Shen se lembra de sua irmã e de seus companheiros. Ele também se recorda de seu mestre e de todas as pessoas queridas que perdeu. Cheio de raiva, nosso herói grita que foram os demônios que tiraram todos dele. É por isso que ele jura que levará o rei demônio junto com ele, mesmo que seja a última coisa que faça. Então, nosso protagonista ativa sua habilidade suprema, Arco de Tumnus, e libera uma quantidade insana de energia. O rei demônio está em choque total, completamente incapaz de se mover contra um poder tão avassalador. Enquanto isso, o corpo de Sai Shen brilha intensamente, preparando-se para explodir e levar tudo com ele. Enquanto seu corpo explode, ele se lembra de sua irmã coberta de feridas. Logo depois, a imagem de seu mestre também passa por sua mente. E, finalmente, ele se recorda de seus pais durante um momento feliz de sua infância. Nosso herói lamenta não ser forte o suficiente para proteger a todos. Em meio à luz, o rei demônio amaldiçoa a raça humana por conseguir fazer algo assim. Sai Shen então se arrepende de não ter encontrado o covil do demônio antes, pois, se tivesse, não teria perdido tudo tão rapidamente. Após a explosão, tudo fica escuro até que uma pequena luz aparece no meio do nada. De repente, os olhos do nosso protagonista se abrem e ele está completamente confuso. Ele percebe que está deitado em uma cama em um quarto desconhecido. Sentando-se, ele fica chocado e se pergunta, espere, eu não deveria ter morrido? Além disso, ele olha ao redor tentando descobrir onde diabos ele foi parar. Curioso, nosso garoto vai até a janela para dar uma espiada lá fora e, para sua surpresa, ele vê que está na enfermaria de uma escola. Isso o deixa totalmente sem noção, já que ele se lembrava do mundo estar completamente destruído. Depois de um tempo, nosso protagonista finalmente aceita sua nova realidade porque, de alguma forma, ele voltou 10 anos para seus dias de faculdade. De repente, uma estranha onda sonora se materializa na sua frente, do nada. Logo depois que uma tela anuncia que o poder da gula foi integrado com sucesso, ele pega um celular e confirma a data, vendo que é 16 de maio. E é aí que nosso herói percebe que está de volta ao ano de 2157. Em outras palavras, ele está 3 anos antes da chegada dos reis demônios. Nosso garoto se lembra que em 3 anos, o primeiro demônio chamado Ira aparecerá, e foi ele quem abriu os portões do submundo para os outros demônios passarem. Este foi o ponto de partida para a destruição total da humanidade e também foi a razão pela qual ele perdeu todas as pessoas que amava. Mas agora que ele está de volta, as coisas podem ser diferentes. Porque se ele derrotar a Ira, ele pode impedir que os portões do submundo se abram. No entanto, ele se pergunta o que é essa interface do poder da gula. Como essa tela estranha está flutuando na sua frente desde que ele acordou, nosso herói toca na tela e ela se abre para exibir um monte de informações. Lê-se Shaozou nível 1 e todos os seus status estão em 100. Ele está confuso porque nunca viu nada parecido antes. No passado, ele só lutava usando seu poder desperto, que era super raro, e a universidade que ele frequenta só recruta estudantes com potencial para despertar. Mas em sua vida passada, ele não despertou e apenas se tornou o saco de pancadas de todos. De repente, a tela na sua frente começa a falhar. Então, ela exibe uma carta de atribuição trovejante com todos os detalhes. Nosso garoto a reconhece instantaneamente como sua classe da vida passada. Ele sente um poder fluindo através dele e se pergunta se herdou sua antiga força. Nesse momento, a carta de sua antiga classe fica flutuando na sua frente. De repente, a porta do quarto se abre com um barulho alto e quem entra é Malon, um encantador de flores de rank E. Seu amigo entra correndo, preocupado, perguntando se Sai Shen já está se sentindo melhor. Ele diz que sim e percebe que é o único que pode ver a interface flutuante. Mai Long fica chocado ao ver que todos os ferimentos de seu amigo desapareceram. Nosso protagonista então se lembra que este é Mai Long, seu colega de quarto. Ele se lembra que, em sua vida passada, Malon faleceu no 3º dia da invasão. Mas vendo seu amigo parado bem ali, ele tem certeza de que realmente está de volta. De repente, Malon se lembra do teste de classificação e puxa Sai Shen para se preparar. Ele diz que, mesmo sem despertar,
O teste é importante para a formatura e o arrasta para longe. Enquanto isso, vemos o pátio da universidade com um belo pôr do sol ao fundo. Pelo campus, vários estudantes estão treinando suas habilidades despertas. Alguns estão até usando o tempo livre para jogar uma partida de futebol. Nosso herói então comenta que faz tempo que não via tantas pessoas vivas. Ma Long fica totalmente apavorado com essa conversa estranha e diz para ele se apressar. Mas Tsai Shen só consegue pensar em como uma vez perdeu absolutamente tudo. E se ele não fizer algo, aquele futuro de desespero vai apenas se repetir. É por isso que ele decide que precisa agir imediatamente e subir de nível rápido. Porque nesta era, a única maneira de subir de nível é eliminando monstros em masmorras. O problema é que quase todas as masmorras de demônios são controladas pelas principais guildas. Então, nosso herói olha para seus status e pensa em como ele se compara a outros estudantes despertos. Com base em sua experiência, ele tenta adivinhar qual seria sua classificação no teste. E olhando para seu amigo, ele tem certeza de que é muito mais forte que ele. Mas do nada, uma bola de basquete voa e acerta Ma Long bem no rosto. O impacto derruba o coitado no chão antes mesmo que ele saiba o que o atingiu. Logo em seguida, um grupo de rapazes sentados na escada reconhece os dois. O líder deles então comenta que eles se recuperaram bem rápido da última vez. Ma Long fica paralisado de medo e diz que eles apenas tiveram muito azar. Enquanto isso, nosso protagonista apenas fica parado encarando o grupo de valentões. O líder deles sorri e diz que disse a eles que os dois garotos eram bem resistentes. Então ele reclama que eles deveriam ter trazido bebidas, já que sabiam que ele ia jogar. Ma Long entra em pânico e imediatamente diz que vai correndo comprar as bebidas. No entanto, nosso garoto o impede, dizendo que não é culpa dele, pois ao olhar para o valentão, nosso herói se lembra de algumas coisas do passado. Ele se lembra de quando os caras enfiavam a cabeça dele debaixo d'água, alegando que estavam ajudando. Naquela época, o valentão e sua gangue o espancavam sem piedade. E mesmo com medo, Ma Long sempre tentava defendê-lo, mas não adiantava muito. O líder deles, chamado Zhou Zhen, até perguntava por que deveria parar. Segundo ele, era para ajudar a estimular o despertar do nosso herói. E enquanto nosso garoto sofria, os outros idiotas apenas riam da situação. Depois que ele desmaiou, os caras ficaram entediados e simplesmente foram embora. Então Ma Long corria para ajudar seu amigo que estava todo machucado no chão. Nosso protagonista chorava, se perguntando por que eles nunca os deixavam em paz. Com essa lembrança, ele percebe que o mal não existe apenas nas masmorras de demônios. Também está bem aqui no mundo humano, com caras como eles. De volta ao presente, Zhou Zhen repete que eles deveriam ter trazido bebidas. Ma Long, mais uma vez aterrorizado, se oferece para ir comprá-las imediatamente. Mas nosso herói o impede e diz que são eles que deveriam pedir desculpas. O valentão fica confuso, sem entender essa nova atitude de jeito nenhum. Ma Long fica desesperado e pergunta o que diabos nosso herói está dizendo. Então Gong Shen, um guerreiro de flores de rank, se aproxima com as mãos brilhando. Mas nosso protagonista o encara de volta com um olhar frio e determinado. Ele se lembra que esse cara só se faz de durão por causa de seu irmão mais velho. Enquanto isso, os espectadores fofoqueiros já estão começando a comentar sobre a treta. Eles zombam dos dois, chamando-os de fracotes inúteis da escola. Gong Shen fica bem na cara do nosso herói, com uma aparência nada amigável. E em um tom ameaçador, ele pergunta o que nosso rapaz acabou de dizer com muita calma. Nosso protagonista simplesmente diz para ele parar de incomodá-los. O valentão fica furioso e grita que ele precisa de outra surra enquanto prepara um soco. No entanto, nosso herói bloqueia o ataque com uma facilidade absurda. O soco para no ar, deixando Gong Shen completamente atordoado. A multidão que assistia fica de queixo caído, incapaz de acreditar no que acabou de acontecer. Afinal, todos ali sabiam que nosso protagonista ainda nem tinha despertado. Irritado, o valentão xinga nosso rapaz e pergunta se ele ousa desafiá-lo. Nosso herói então sorri e diz que vai testar seus novos poderes no valentão. A mudança de classe está completa e ele se torna um assassino elétrico com atributos melhorados. Ma Long fica de queixo caído ao perguntar quando seu amigo despertou. Enquanto isso, nosso protagonista está parado ali com raios amarelos crepitando ao redor de seu corpo. Gong Shen não se abala e ativa sua armadura demoníaca indestrutível. Ele então grita que vai mostrar a ele o gosto do seu punho e avança. Mas nosso rapaz desvia com facilidade e prepara um contra-ataque rápido. E com um soco certeiro, ele acerta um golpe sólido bem no rosto do valentão. O impacto é tão forte que o cara é arremessado para longe. A multidão e Ma Long estão em choque absoluto com a cena inacreditável. Caído no chão, Gong Shen xinga e acusa nosso herói de um golpe baixo. Ele então grita com seus amigos, perguntando se eles vão ficar parados apenas olhando.
No entanto, um deles está com tanto medo que mal consegue falar, porque nosso protagonista agora parece bem intimidador. Vendo isso, outro valentão se enfurece e avança gritando que vai acabar com ele. Mas nosso herói agarra o braço do cara com facilidade, parando o ataque, e com a mão brilhando em amarelo, ele torce o pulso do valentão, que grita de dor. Nosso protagonista então encara e diz que ele é fraco demais para enfrentá-lo. Em seguida, ele acerta um soco sólido bem no meio do rosto do cara. A força do golpe é tão grande que ambos são arremessados para trás. O valentão bate em um banco de concreto e desmaia, e com o rosto todo arrebentado, ele fica ali no chão sem mover um músculo. Vendo isso, os outros capangas fogem com o rabo entre as pernas. Mao Long ainda está parado ali com a boca escancarada, sem conseguir acreditar no que acabou de acontecer. Ele se pergunta quando seu amigo ficou tão incrivelmente forte. Nosso herói então olha para seus atributos e chega a algumas conclusões rápidas. A primeira é que ele pode se transformar em um assassino elétrico quando quiser. E a segunda é que, mesmo no nível 1, ele já é mais forte que um rank E. No entanto, seu rank exato ainda é um mistério e há outro problema, porque mesmo após a luta, seus atributos não aumentaram nem um pouco. Ele então se pergunta se, para ganhar experiência, precisa finalizar seus oponentes. Enquanto isso, Ma Long e a multidão estão gritando desesperadamente para ele parar. Mas nosso herói os ignora e aproxima uma lâmina de raio do pescoço do valentão, pois está se perguntando se a maneira de ganhar experiência é a mesma do passado. E sem hesitar, ele se prepara para acabar com a vida do cara de uma vez por todas. No entanto, uma voz feminina o interrompe dizendo que já chega. Esta é Ling Yu, a vice-presidente do Conselho Estudantil, e ela acha que a punição foi adequada ao crime. Ela até garante que, depois disso, o cara não vai mais encostar um dedo nele. Então nosso rapaz solta o valentão, que cai no chão, todo espancado e inconsciente. Nosso herói pensa que na verdade não ia fazer nada, mas precisava dar um basta nisso, porque se pessoas como eles não forem intimidadas, nunca deixarão de ser um incômodo. Os outros capangas que assistiam de longe agora estão apavorados. Chocados, eles viram os dois perdedores da escola irem embora juntos. Enquanto isso, Ling Yu observa os dois partirem com um sorriso no rosto. Mais tarde naquela noite, vemos o dormitório masculino da universidade. No dormitório, Ma Long está tentando convencer os outros de que Si Shen realmente despertou. Ele lhes diz que nosso herói acabou com Gong Shen e agora a gangue nem olha mais para eles. Mas seu colega de quarto Shan Zhu, um mago de corpo a corpo rank, duvida de toda a história. Ele então agarra Ma Long e pergunta por que alguém tão forte precisaria treinar. Outro colega de quarto, Seng Yu, um encantador de flores, também acha que Ma Long enlouqueceu. Eles reclamam que estão todos no mesmo dormitório porque são os 4 piores alunos do ano. Xianzhou se gaba de ser o único tipo de combate ali, o que o torna o número 1. Ele acha que Tsaishan é fraco e já se sente forte o suficiente para entrar em um clube. Shan Yu, por outro lado, lembra que o teste de ranqueamento é amanhã e tudo ficará claro então. Enquanto isso, em uma masmorra de treinamento de demônios rank, uma figura imponente bem vestida sai do portal de energia. Este é Gong Ting, o presidente do conselho estudantil e irmão do valentão. Ele então informa a sua equipe que o treinamento do dia acabou. Sua equipe se curva enquanto ele se vira com um olhar sério. Saindo da masmorra, ele encontra seu irmão, Gong Shen, todo enfaixado e esperando por ele. Com o rosto todo arrebentado, Gong Shen reclama com seu irmão mais velho. O presidente do conselho simplesmente responde que entende a situação e, com um olhar frio, promete que cuidará disso para seu irmão. Em outro lugar, Gong Ting e Ling Yu estão jantando em um lugar chique. A jovem então pergunta como ele planeja lidar com nosso protagonista. O presidente questiona se nosso herói é realmente tão forte quanto todos dizem. Ling Yu lembra que menos de 10 alunos em toda a escola alcançaram o rank D. E como os outros não têm acesso às masmorras, eles nunca alcançarão o nível dele. Enquanto isso, nosso rapaz está treinando duro, correndo sob uma forte chuva. Ele está correndo 20 km com pesos de 100 kg nas costas porque o treinamento básico melhora a força física de um despertado. Mas mesmo com todo esse esforço, ele sabe que ainda está longe do ideal, pois se lembra que no ano de 2160, o rei demônio Vrat apareceu, e foi naquele dia que sua única parente, sua irmã, acabou perdendo a vida. Além disso, foi esse demônio que abriu os portões do submundo para os outros. Com o rosto encharcado pela chuva, nosso herói estabelece seu primeiro grande objetivo, que é nada menos que derrotar o rei demônio Vrat, pois ele sabe que o demônio só ficará mais forte nos próximos 3 anos. De repente, seu telefone começa a vibrar no bolso da jaqueta. Ele pega o aparelho e vê que está recebendo uma ligação importante. E para sua surpresa, quem está ligando é sua irmã Sion, que ele pensava estar morta há muito tempo.
Com as mãos trêmulas, ele atende a chamada sem saber o que dizer. Do outro lado da linha, ela pergunta por que ele ligou tantas vezes. Ela continua super animada, dizendo que se ganhar um prêmio, isso resolverá o problema do aluguel deles. Mas ela percebe o silêncio dele e pergunta por que ele não está dizendo nada. Com lágrimas nos olhos, nosso rapaz pensa que não é nada sério. Ele então diz a ela que faz muito tempo que não ouve a voz dela. Sua irmã fica confusa e diz que eles se viram há 2 dias, e então desliga rapidamente. Após a ligação, nosso protagonista entende que agora tudo realmente recomeçou. Então ele volta a correr com ainda mais determinação para ficar mais forte o mais rápido possível. E é para proteger tudo isso que ele está se esforçando tanto. De volta ao dormitório, ele toma um banho e sente que está se adaptando ao seu corpo mais jovem. Agora, de roupão, nosso herói começa a pensar em seu próximo passo, pois para subir de nível, ele precisa entrar nas masmorras de demônios, que são todas controladas. Então ele se pergunta como vai lutar contra monstros se não consegue ter acesso. E enquanto está pensando, ele se lembra do misterioso poder da gula. De repente, o sistema da gula começa a carregar e puxa sua consciência para dentro. Nosso protagonista então começa a cair em queda livre por este estranho espaço digital. Ele é arrastado para baixo em alta velocidade por uma energia vermelha até aterrissar em um lugar bizarro em frente a uma torre gigante. Totalmente confuso, ele se pergunta onde está, já que tinha acabado de ir para a cama. Nosso herói estava dormindo profundamente quando foi puxado por uma força estranha para algum lugar bizarro. Ele então aterrissa em um cenário sombrio com uma torre gigante e assustadora bem na sua frente. O cara está totalmente confuso, se perguntando onde está, já que estava dormindo 1 minuto atrás. Além disso, ele está apenas olhando para a estrutura, se perguntando do que se trata aquela torre. De repente, sons começam e criaturas estranhas começam a rastejar para fora do chão. Uma tela então aparece, identificando as criaturas como cães da morte de Rankier. Nosso protagonista então percebe que pode estar dentro de um covil de demônios. Imediatamente, uma janela do sistema anuncia que sua classe está mudando enquanto raios disparam de sua mão. A mudança então se completa, e ele se torna um assassino relâmpago, decidindo cuidar dos monstros. Ele então desvia facilmente de um ataque de um dos cães enquanto ele avança sobre ele. Logo depois, nosso herói contra-ataca com um chute poderoso na criatura. Assim que a fera é derrotada, ele recebe 3 itens chamados Floresta da Morte. Com sua força atual, ele continua a luta sem nenhum problema. Saishen percebe que lidar com esses monstros de rank e agora é moleza. É assim que ele sabe que isso não é um sonho, ganhando sólidos 52 pontos de experiência. Com isso, nosso garoto sobe para o nível 2 e fica feliz por poder farmar aqui. Seus status confirmam que ele está no nível 2 com um aumento de 5 pontos em cada atributo. Nosso protagonista finalmente entende que conseguiu um covil de demônios inteiro só para ele. Então uma criatura maior aparece e ele decide usar este lugar para testar seus limites. E assim, ele ataca o monstro, ganhando experiência e subindo para o nível 3. Após a batalha, uma mensagem estranha aparece sobre o corpo do monstro derrotado. Nosso herói está completamente perplexo com o que está vendo. Ele então lê a palavra devorável e começa a se perguntar o que isso significa. Logo depois que uma luz brilhante começa a brilhar na palma de sua mão, ele se pergunta se este poderia ser o verdadeiro poder da gula. Em seguida, uma energia vermelha suga a essência do monstro diretamente para sua mão. Nosso protagonista então cerra o punho, absorvendo todo o poder da criatura. Com isso, o monstro é transformado em uma carta contendo todas as suas informações. Saishen percebe que pode devorar seus inimigos e transformá-los em suas próprias classes. Ele fica chocado porque essa habilidade é exatamente o que ele precisava. Nosso herói então se lembra de quando ativou esse poder misterioso pela primeira vez, e também se recorda do Rei Demônio que enfrentou no futuro. Aquele poder era, na verdade, a habilidade do Rei Demônio Lan Yu. Agora ele entende. O poder da gula pertencia ao rei, e ele o roubou para si mesmo. Normalmente, as pessoas só podem ter uma classe, com suas próprias forças e fraquezas. No entanto, nosso garoto agora possui 2 classes ao mesmo tempo. Ele então pensa que, se puder continuar devorando outros monstros, poderá ter classes infinitas e poder ilimitado. Com essa nova realidade, ele se pergunta por que recebeu esse poder e também qual poderia ser o propósito daquela torre demoníaca atrás dele. De repente, uma força avassaladora o joga para trás. Nosso protagonista sente uma pressão intensa e se pergunta o que diabos está acontecendo. Então uma figura sinistra no topo da escada diz que ele finalmente chegou e que estava esperando. O ser esquelético encapuzado então o chama pelo nome, Saishen. O governo classifica os despertos e monstros pelo poder de combate do rank ao rank S. Enquanto isso, nosso garoto mal consegue se manter em pé contra a aura do inimigo. Ele se lembra que,
Em sua vida passada, ele quase alcançou o rank S, mas agora ele é, no máximo, um rank D. No entanto, o chefão à sua frente é um monstro de rank S e a diferença de poder é absurda. Si Shen não entende como um covil como este tem uma criatura tão forte que também sabe seu nome. Mesmo depois de terem trocado vários golpes, ele sabe que o inimigo teve muitas chances de acabar com tudo. Ainda assim, o monstro apenas o atinge com força, mandando nosso herói pelos ares. Deitado no chão, ele percebe que o inimigo está evitando seus pontos vitais e apenas o derrubando novamente. O chefão então o encara e pergunta se ele vai continuar resistindo. Com o corpo todo machucado, nosso garoto entende que o monstro quer que ele se renda. O ser então lhe oferece uma escolha, guardar a torre demoníaca ao lado dele. Mas com um olhar determinado, nosso herói pensa que de jeito nenhum ele vai ficar neste buraco infernal. Como resultado, o chefão o ataca com um feixe de luz que atravessa seu corpo. Nosso protagonista está em choque total com o ferimento grave que acabou de receber. O monstro então pergunta se ele achou que não seria eliminado, dizendo que só foi paciente porque ele era o único capaz de chegar lá. Logo depois, a energia do chefão começa a se espalhar e entrar nos monstros caídos. O chefão libera uma energia sombria e pergunta pela última vez. Ele lhe dá a escolha, ficar ou ser esmagado sem piedade. No entanto, nosso herói, com raios percorrendo seu corpo, já se decidiu. Ele grita que sua escolha é acabar com o monstro aqui e agora. A criatura acha tudo ridículo e avança, com a arma na mão. Nosso garoto então consegue bloquear o ataque do chefão e, com um olhar confiante, se prepara para seu próximo movimento. Porque durante a luta, ele conseguiu notar um padrão em seu inimigo. Antes de cada golpe, o monstro leva 0,4 segundos. Isso permite que ele preveja a trajetória e desvie da lâmina com sucesso. Além disso, após cada ataque, há um atraso de 0,2 segundos. Então ele vai mirar nessa abertura enquanto o inimigo está indefeso. E com uma lâmina de raio, nosso herói perfura o coração do chefão. Embora não seja um golpe fatal, o ataque paralisa o monstro por alguns segundos. Como o inimigo é muito rápido, ele ativa o deus do raio para fugir, porque esses poucos segundos são tudo que ele precisa para escapar. Enquanto corre, ele diz que esteve observando a única fonte de luz no local. E à medida que se aproxima, nosso protagonista estende a mão para a saída. Mas para sua surpresa, a fonte de luz simplesmente desaparece. O chefão então revela que era apenas uma ilusão e que este lugar não é um covil. O chefão está impressionado que ele encontrou sua abertura tão rapidamente. Ele então se revela como Rakshasa do Purgatório, um guerreiro de rank S. Nosso protagonista reconhece essa forma do rei demônio Lan Yui. O monstro diz que mesmo em desespero, ele ainda consegue analisar tudo. E isso faz lembrar de sua batalha final contra o rei demônio. Naquele dia, Lan Yui se transformou em um poderoso demônio de gelo e também em um dragão de gelo gigante que o atacou sem piedade. Ele se lembra do rei alternando entre várias classes de alto rank, incluindo uma forma de planta com tentáculos por toda parte e até uma criatura de luz com uma quantidade insana de poder. Nosso herói se lembra muito bem de todas essas formas diferentes e tem certeza de que uma delas era exatamente como o monstro à sua frente. Era a aparência exata do Rakshasa com quem ele estava lutando. Si Shen então descobre que o Rakshasa foi devorado pelo poder da gula. E como o poder agora está em seu corpo, ele entende que o lugar inteiro está dentro dele. O monstro elogia sua mente afiada e o declara digno de tudo ali. Nosso protagonista fica confuso e se pergunta o que ele quer dizer com isso. De repente, uma chave de rank SS chamada Chave do Vazio aparece. O Rakshasa então diz que esta é a chave para a torre demoníaca. Ele revela que os demônios mais fortes devorados por Lan Yui estão selados lá dentro. O monstro diz a ele para devorar os outros e usá-los todos como combustível. Nosso herói então pega a chave e pergunta por que ele o está ajudando. Ele explica que mesmo entre os demônios, há o bem e o mal, e o rei massacrou seu povo. É por isso que ele esperou por vingança e agora nosso garoto é sua única chance. Si Shen está confuso e pergunta de quem ele está falando, mas o Rakshasa apenas diz que todas as respostas estão escondidas dentro da torre. O monstro então oferece seu próprio poder para que Si Shen possa fazer o rei pagar. Nosso garoto fica atordoado e repete a oferta, sem acreditar no que ouve. O Rakshasa então grita que de agora em diante ele deve se tornar imparável. Ele avisa que os demônios lá dentro não serão tão fáceis quanto ele foi. É por isso que ele deve aguentar tudo e conquistar cada um deles até alcançar o topo do mundo, até que finalmente devore cada um dos reis demônios, sem exceção. Porque apenas um homem com tanta determinação, com esse tipo de resolução inabalável, é digno de receber seu poder. E com isso, o monstro desaparece. A energia do Rakshasa então flutua e entra na mão do nosso protagonista. Com isso, o sistema anuncia que ele devorou o poder e subiu para o nível 10. Com um olhar sério, nosso herói entende tudo e aceita a vontade do monstro.
Então a carta do Rakshasa aparece, e ele jura que fará o rei pagar. Logo depois de tudo isso, nosso garoto finalmente acorda em seu quarto. Com uma voz alta acordando todo mundo, nosso herói abre lentamente os olhos. Ele então se senta na cama, ainda tentando processar o que acabou de acontecer. Enquanto isso, seus colegas de quarto estão correndo para não se atrasarem para o teste. Olhando para si mesmo, ele nota que seus ferimentos sumiram e se pergunta se tudo foi um sonho. No entanto, a tela do seu sistema prova que foi real, já que até o saque que ele conseguiu voltou com ele. Agora no nível 10 e com todos os atributos em 150, ele se pergunta qual é o seu rank. De repente, Shanzu se aproxima e chama seu nome com um tom de zombaria. Ele diz com um sorriso sarcástico que ouviu rumores de que Sishen ficou super forte. Seu amigo Malon fica todo nervoso ao ouvir a provocação. Shanzu então o acusa de tentar roubar seu lugar como o mais forte do dormitório. Com um olhar sério, nosso herói encara o cara que o desafia para o teste de classificação. No caminho, Shanzu come um lanche enquanto se exibe para os outros. Ele explica que todos ali são de rank baixo, mas se considera um rank médio. Um gráfico então mostra que cada rank tem 3 níveis e a diferença entre eles é enorme. E assim o grupo vai para o teste enquanto Shanzu se gaba de que seu rank deve ter subido. Chegando mais perto, seu amigo Malon o encoraja a mirar no rank D só para assustar o cara arrogante. Nosso protagonista apenas pensa sobre a sugestão de seu amigo e então eles continuam andando pelo pátio da universidade. Logo, todos os estudantes se reúnem em frente ao palco para a cerimônia de testes. No entanto, Shanzu se assusta quando vê os capangas de Gong-Shen se aproximando. Com um olhar ameaçador, um dos capangas diz que é melhor eles ficarem longe. De repente, Shanzu e Malon ficam com medo, pois os caras estão olhando diretamente para eles. Nosso herói apenas fica parado com uma expressão calma enquanto é observado. Então os capangas ficam apavorados e começam a suar frio. Um momento depois, eles correm e se curvam para o irmão mais velho Sishen. Shanzu fica chocado e se pergunta por que eles estão sendo tão respeitosos. Enquanto isso, nosso protagonista simplesmente passa por eles sem lhes dar muita atenção. De repente, uma voz chama sua atenção com um tom provocador. Este é Jian Zhan, um membro do conselho estudantil que ouviu sobre o incidente. Ele então aponta que Gong-Shen é o irmão mais novo do presidente, Gong-Qing. De longe, os amigos de Sishen reconhecem Jian Zhan do conselho. Eles ficam preocupados porque o cara é um poderoso rank D e o braço direito do presidente. Zhan diz que tem um ótimo olfato para identificar pessoas poderosas de longe, mas ele se aproxima e diz que tudo o que sente do nosso herói é um cheiro patético. Nosso protagonista então calmamente pergunta se ele é algum tipo de cachorro. O cara fica furioso com a resposta e grita, perguntando o que ele acabou de dizer. De repente, uma voz séria diz para Zhan parar imediatamente. É o presidente, Gong-Qing, que diz já ter investigado os detalhes do que aconteceu. Ele afirma que é justo pagar o preço por fazer algo errado e continua andando. E com um olhar frio, ele olha de relance para o nosso protagonista ao passar por ele. Nosso herói apenas encara de volta o presidente com um olhar frio e determinado. Logo, um professor no palco anuncia que o teste de classificação começará em breve. Enquanto isso, Gong-Qing e Zhan se preparam e o presidente acha que nosso herói não é uma ameaça. Longe, alguém está observando toda a cerimônia de uma janela alta e uma mulher é perguntada sobre o que há atrás para assistir ao teste. Com um sorriso, a mulher loira apenas diz que o teste pode ser muito interessante. De volta à arena, o próximo a ser testado é Shanzu, e seus amigos o incentivam. Com um olhar confiante, ele diz que finalmente vai ver sua verdadeira força. E assim o cara entra no portal de testes para começar sua avaliação. O teste é realizado individualmente dentro de um covil de demônios de treinamento. Lá dentro, há um coração de demônio capaz de absorver a energia do estudante. O despertado então precisa liberar toda a sua energia na frente do coração. A energia flui com força total para o núcleo, que a absorve completamente. O coração então transmite a energia sentida para equipamentos externos através de cabos, e assim a máquina do lado de fora começa a processar todos os dados recebidos. Finalmente, a energia é exibida na tela, e o resultado de Sendizong é rank médio. O professor anota o resultado, mas se pergunta por que os outros dados ainda não apareceram. Na plateia, Malon fica ansioso e diz que o evento principal está chegando porque, além da nota atual, o teste também pode medir o potencial de cada pessoa. E logo depois, o resultado potencial de Shanzu aparece como C. Com o teste concluído, Shanzu fica desapontado por não ter melhorado em 2 anos, e então ele se senta nas escadas todo deprimido enquanto seus amigos o consolam. Os resultados mostram que todos do dormitório são rank e com potencial C. De repente, todos se assustam com o primeiro resultado de rank D do ano. Uma garota alcança o rank D baixo com potencial B, deixando a plateia em choque.
Algum tempo depois, Zanjan sai do teste com um rank D baixo e potencial A. Shanzhu comenta que este já é o 8º rank D, surpreendendo seus amigos. Os professores ficam impressionados com tanto talento, mesmo sem nenhuma experiência de combate. Finalmente, é a vez da próxima pessoa e todos os olhos se voltam para o palco e o nome anunciado é Gongqing, o presidente do conselho estudantil. A multidão vai à loucura com a chegada do jovem mestre da guilda imperial. Todos sabem que ele alcançou o rank D há 2 anos e se perguntam até onde ele pode chegar. Dentro do covil, o coração de demônio começa a pulsar esperando pelo teste. O coração então se abre, revelando um olho gigante que encara Gongqing. O presidente se aproxima e toca o coração com um ar de superioridade. Ele pensa em guardar um pouco de seu poder para causar um grande impacto na formatura, mas mesmo assim, ele jura que será o número 1 na história da escola. Logo, o medidor começa a mostrar os resultados do teste do presidente. O professor nota a cor amarela aparecendo no medidor de potencial. Estranho. E para o espanto de todos, Gongqing alcança o rank D alto com potencial S. A multidão enlouquece completamente com o resultado de rank D alto e potencial S do presidente. Zanjian e seus capangas gritam que ele é o primeiro na história da escola a conseguir isso. Mamon fica chocado e com inveja porque eles acabaram de testemunhar a história sendo feita. Os professores confirmam o resultado e decidem reportá-lo aos seus superiores imediatamente. Afinal, um despertado com potencial S é um tesouro raro que será protegido pelo Estado. Gongqing apenas sorri de canto, aproveitando toda a glória de seu resultado impressionante. Lá em cima, o diretor da universidade comenta que muitos indivíduos talentosos surgiram este ano. O diretor Yuan Long então diz que a jovem senhorita já sabia sobre o potencial S de Gongqing. No entanto, ela nega, afirmando que não veio apenas para assistir ao teste dele. Com um sorriso, ela diz que está mais animada com o desempenho de outra pessoa. E assim, a próxima pessoa a ser testada é anunciada na arena para todos ouvirem. O nome Sishen ecoa pelo local e ele se prepara para a sua vez. Zanjan se aproxima e diz ao nosso herói para trazer alguma honra ao dormitório deles, e com uma risada, ele grita para que o resultado não seja outro rank baixo. Ele até chama todos do dormitório de fracotes que seriam uma vergonha na formatura. Mamon não aguenta e grita que Sishen vai explodir a cabeça dele com seu poder. Nosso protagonista então entra no portal de testes, indiferente às provocações. Na plateia, Shanzhu observa com preocupação, se perguntando se ele realmente consegue. Dentro do covil, nosso herói flutua na frente do coração de demônio para ser avaliado. O olho gigante do coração então se abre e parece surpreso enquanto encara nosso garoto. Com um olhar intenso, nosso herói encara de volta o coração de demônio sem medo. Para a maioria, a única chance de provar seu valor é na avaliação de combate da formatura. O esquadrão que ficar em primeiro lugar terá todos os seus membros recrutados pela Guilda Imperial. É por isso que o teste de classificação não é apenas para determinar a classe de todos. Zanzen apresenta um novo membro de sua equipe, um rank de baixo chamado Yanin. Com ele, a equipe de 10 homens do presidente está completa com 9 ranks D. Assim, o teste torna-se crucial para encontrar os melhores colegas de equipa para avaliação. Neste ambiente, uma equipa mais forte emerge inevitavelmente e o MVP será o presidente. E, claro, juntamente com a equipa mais forte, também se forma a equipa mais fraca. Mamon fica preocupado e pergunta se há quanto tempo Sishen está lá dentro. A multidão começa a gozar, dizendo que o seu poder é tão patético que nem sequer está a ser registrado. Zanjan diz que os que restam são lixo e diz ao presidente que deviam ir a um karaokê. Gongqing concorda e diz-lhe para chamar o resto da equipa para poderem ir juntos. De repente, a máquina de classificação começa a mostrar os resultados do teste. E para espanto de todos, Sishen atinge o rank D elevado. Os seus amigos do dormitório ficam de queixo caído com o resultado inesperado. Mamon grita entusiasmado que sempre soube que o seu amigo era forte. Gongqing e Zanzen ficam chocados com o rank D elevado do nosso protagonista. Enquanto isso, dentro do covil, uma mensagem de erro aparece no sistema. O nosso herói percebe então que o seu nível base 10 já é equivalente a um rank D elevado. Com um brilho azul nos olhos, o nosso herói começa a mudar de classe. Ele então transforma-se no Rei da Morte Infernal para testar a sua classe devorada mais fraca. De repente, o medidor de rank começa a piscar e a mostrar um novo resultado. E para a surpresa de todos, o seu rank sobe para rank C médio, deixando a audiência em choque. Mamon e os seus amigos gritam incrédulos, perguntando-se o que raio se está a passar. Gongqing fica furioso e diz que o rank C é um disparate e que a máquina deve estar avariada. Os professores também estão confusos e perguntam-se se o sistema está com problemas. Enquanto isso, o coração demoníaco começa a tremer e a suar de medo do seu poder.
O nosso herói deduz então que as suas outras classes devem estar bem acima do rank C, e por isso muda de classe novamente para o Rakshasa do Purgatório para ver o seu poder total. O olho do coração demoníaco arregala-se de terror ao sentir a nova energia. De repente, o céu escurece e nuvens roxas formam um vórtice gigante. Todos os alunos olham para cima, assustados com o fenômeno bizarro no céu. Gong Ting e Zanjan ficam sem palavras, incapazes de entender o que está a acontecer. Os amigos de Si Shen dizem que um monstro divino nasceu no seu dormitório. Entretanto, o medidor de potencial começa a falhar e a mostrar um novo resultado. E para o espanto de todos, o potencial do nosso protagonista atinge o rank S. O professor grita em choque, perguntando-se como pode haver outro potencial S. Gong Ting fica completamente chocado e sem palavras com o que está a ver. E logo a seguir, o medidor exibe um aviso de perigo juntamente com o resultado S. O medidor de potencial começa a funcionar mal e mostra um erro de sistema. Em breve, o potencial torna-se indetetável e excede a carga máxima do sistema. Zanzan grita em desespero, com o nariz a sangrar do puro choque. E assim, o medidor explode em 1000 pedaços juntamente com o ecrã grande. Os professores entram em pânico, gritando que o coração demoníaco está sobrecarregado. Eles correm para dentro do covil para garantir que nada acontece ao aluno. Lá dentro, o professor fica chocado com a cena que encontra. O coração demoníaco está completamente sem vida e destruído. Os professores perguntam-se se o coração se queimou por uso excessivo. O nosso herói pensa que exagerou no poder e partiu o coração acidentalmente. Ele percebe que o poder da gula consegue devorar até o núcleo de uma máquina. Com o requintado coração demoníaco ativado e a brilhar nos seus olhos, o nosso protagonista consegue agora ver o verdadeiro rank de todos. Com os olhos a brilhar num tom de verde, ele analisa a multidão, e é assim que descobre que Gong Ting também estava a esconder a sua verdadeira força. O professor anuncia então que o teste de hoje está suspenso e que os dados de Tsai Shen foram provavelmente um erro do sistema. Os seus amigos rodeiam-no, chamando-lhe gênio, sem se importarem com os dados. Zanzan aproxima-se e diz que era óbvio que tudo aquilo foi uma falha da máquina, e com raiva, acusa o nosso herói de partir o coração e de se esquivar a responsabilidade. Com um relâmpago amarelo a crepitar da sua mão, o nosso herói agarra o braço de Zhang Jian. Ele então pensa que o tipo é uma chatice total e pergunta-se se o deveria aleijar. No entanto, Gong Ting diz a Zanjan para parar e não desrespeitar o seu novo colega de equipa. O tipo fica chocado com a palavra colega de equipa vinda do presidente. Gong Ting convida então o nosso herói para se juntar à sua equipa. Ele até promete que a pontuação mais alta da história lhes pertencerá. Na audiência, Malon fica chocado por o presidente ter convidado pessoalmente Si Shen. Enquanto isso, Zanzan preocupa-se que, se ele se juntar, alguém será expulso. Além disso, ele pergunta-se que direito tem o nosso herói de se juntar à equipa. Mas como foi o próprio Gong Ting que o disse, ele não pode desobedecer. Então, com um sorriso forçado, ele dá as boas-vindas ao nosso rapaz à equipa. No entanto, Tsai Shen afasta a mão dele com uma palmada e diz que não está interessado. A recusa repentina deixa Zanjan e o presidente completamente surpreendidos. O tipo grita então que a equipa deles é a número 1 da escola. O nosso herói apenas diz que isso não tem nada a ver com ele e que é demasiado barulho. Shen Zhan fica tão furioso que começa a espumar de raiva. A multidão não consegue acreditar que Si Shen se atreveu a recusar o convite do presidente, e por isso todos especulam que ele quer o primeiro lugar só para si. Os seus amigos acham a cena hilariante e comentam a sua coragem. No entanto, Gong Ting diz que está tudo bem porque o irmão Si Shen tem as suas próprias ideias. No pátio da universidade, vários alunos passeiam casualmente após o teste. Lá em cima, o diretor Yuan Mong lamenta que os dois não tenham formado uma equipa, mas a mulher loira diz que é mais interessante assistir assim. Ela explica que Gong Ting nasceu em berço de ouro e a rejeição é uma declaração de guerra. Um jovem ao seu lado concorda, dizendo que o presidente não é uma pessoa fácil de lidar. Zanzan ainda está furioso e diz que o nosso herói só chamou a atenção por causa de um erro. Gong Ting pergunta-se então se o teste estava mesmo errado e decide não arriscar o seu primeiro lugar. Zanjan oferece-se para dar uma lição a Si Shen em nome do presidente. Gong Ting pergunta se ele o vê como uma pessoa tão mesquinha, e o tipo pede desculpa. Ele então diz que não está com disposição para karaokê e diz aos outros para irem sozinhos. E com um ar sério, ele afirma que o que quer que eles façam não tem nada a ver com ele. Zhongji entende a mensagem e com um sorriso malicioso diz que não tem nada a ver com ele. 10 minutos depois, ele descobre que Si Shen já não está na escola. Um capanga informa o que ouviu o nosso herói dizer que ia a casa por um bocado. Com um sorriso sinistro, Yung Jan percebe que os céus estão do seu lado, e por isso decide que será mais conveniente tratar do nosso rapaz fora da escola. Enquanto isso, o nosso protagonista caminha calmamente pela rua a ouvir música.
Ele lembra-se que na sua vida passada, uma equipa de uma guilda de topo sofreu um acidente. Dentro de um covil, eles encontraram um demônio poderoso nunca antes visto. Este demônio era Vrat, que aniquilou toda a equipa e desceu sobre o mundo humano. Nesta vida, ele formulou um plano para encontrar rapidamente o covil de Vrat. E para começar, ele precisa de uma grande quantia de dinheiro. A Bolsa de Monstros de Mithril tornar-se-á a maior do país no futuro, e é essencial para comprar e vender equipamento de despertado. Além disso, é a maneira mais rápida para o nosso herói conseguir dinheiro agora. Ele então entrega umas presas ao avaliador, que fica surpreendido. O nosso protagonista explica que foram deixadas cair por um monstro. Uma funcionária reconhece-as então como presas de Sangsen, um item de monstro de rank E. A mulher explica que as presas podem ser transformadas em cetros ou pó, mas o avaliador diz que é normal não reconhecer itens tão pequenos de rank. Ele queixa-se de que tem tido muito poucos clientes de alto nível recentemente. Com uma atitude desdenhosa, decide passar a tarefa para a novata. Então ele passa o procedimento para a pequena Lee e sai com algumas desculpas. A jovem entrega então o dinheiro ao nosso rapaz e pergunta se ele precisa de mais alguma coisa. Com os 18 mil, ele pode resolver o seu problema de renda por enquanto. Um momento depois, uma energia roxa começa a sair da sua mão e ele invoca uma espada maciça, pedindo à mulher para dar uma olhada. Ela fica maravilhada com a espada gigante super fixe à sua frente. Ela diz que nunca viu nada parecido, mas sente que é pelo menos um rank B ou até mesmo um A. O avaliador zomba, reclamando que armas de rank A valem milhões e ele nunca viu uma. De repente, um homem de terno aparece e diz que o jovem está certo, pois o equipamento não é de rank B ou A. O avaliador fica animado, pensando que seu chefe concorda com ele sobre o item. No entanto, o chefe afirma que a espada é das terras do purgatório e é um item de rank S. O avaliador e a jovem então gritam em choque, sem conseguir acreditar no que acabaram de ouvir. Imediatamente, o chefe aperta a mão do nosso herói com um sorriso no rosto, e assim o recebe como um convidado ilustre, deixando o avaliador boquiaberto. Ele então o convida para a sala VIP e diz para ele pedir o que quiser. Nosso protagonista então pensa com um sorriso que ele finalmente apareceu. E assim descobrimos que o nome do chefe deste lugar é Xing-Ji. Dentro da sala VIP, o gerente serve uma especialidade para o convidado ilustre. Com isso, Tinti pergunta quais são os planos do nosso herói para o equipamento. Nosso protagonista então responde calmamente que precisa de 1 milhão. O gerente fica completamente chocado e pergunta se ouviu direito, apenas 1 milhão. Ele então explica que uma arma desse nível vale dezenas de milhões no mercado, mas o garoto esclarece que quer usar a espada como garantia para um empréstimo de 1 mês. O gerente fica perplexo, imaginando que tipo de estudante pensaria em algo assim. Ele especula se o jovem é um herdeiro rico ou um prodígio, pois ele é tudo menos comum. Nosso herói então diz que pagará tudo de uma vez com juros de 10% no mês seguinte. O gerente entende a situação e pede à funcionária que os deixe sozinhos por um momento. Sozinho com o garoto, ele começa a juntar as peças e diz que, se não estiver enganado, Tindy deduz que nosso protagonista é um veterano da Universidade Nacional prestes a se formar. Ele sabe que o exame de combate de graduação é em 1 mês e o prêmio é de 1 milhão. Com um sorriso, o gerente olha para ele e pergunta se ele está confiante de que ficará em primeiro lugar. Nosso herói permanece em silêncio com um olhar sério, confirmando as suspeitas do homem. O gerente então conclui que ele precisa do dinheiro para algo muito urgente e crítico. Com isso, ele entende completamente a situação e decide fazer uma aposta. Então ele oferece 1,5 milhão em dinheiro sem juros por 1 mês. O gerente estende a mão e diz para ele considerar isso um gesto de amizade entre eles. Nosso protagonista fica um pouco surpreso com a oferta generosa do homem. O gerente garante que manterá tudo em segredo e espera fazer mais negócios no futuro. Nosso herói fica impressionado com a mente afiada do homem e entende por que ele se tornará o número 1. Ele então aperta a mão do gerente sabendo que não pode derrotar a ira sozinho. Com isso, ele sela o acordo e entende que precisa de aliados confiáveis para vencer. Então o garoto coloca a mão em um pergaminho de contrato mágico para oficializar. Logo, o contrato é selado e nosso herói recebe uma notificação de 1.500.000. O gerente então pergunta o que ele usará para o exame de graduação e se oferece para emprestar-lhe algum equipamento. Ele menciona que não tem nenhum item de rank S, mas tem vários de rank A e B disponíveis. Mas o protagonista recusa a oferta enquanto partículas de luz começam a se formar em sua mão. Com isso, ele invoca outra espada idêntica, deixando claro que já tem uma arma para usar. O gerente e os funcionários ficam completamente atordoados com a cena, sem acreditar no que estão vendo. E assim nosso herói se despede e vai embora, enquanto Tindy o chama de um verdadeiro herói. O gerente então promove a funcionária, Xiao Li, por conseguir manter um cliente tão importante.
Perto da janela, nosso protagonista se vira e diz que tem mais uma coisa para resolver. Ele então diz que gostaria de comprar um item antes de deixar o local. Saindo da loja de equipamentos, nosso herói chama um táxi para seu próximo destino. Ele então chega a uma grande estação de ônibus com um objetivo claro em mente. Naquele momento, ele se lembra de como o dinheiro sempre foi um problema em sua vida passada. O garoto se lembra de ter vários empregos de meio período apenas para pagar o aluguel. Ele e sua irmã viviam com o mínimo necessário e ela até arrumou um bico para ajudar. Ele se lembra da carta de aceitação de sua irmã para a Academia de Artes. Mas mesmo tendo sido aceita, ela acabou rasgando a carta bem na frente dele. A jovem desistiu do próprio sonho só para não se tornar um fardo para a família. De volta ao presente, ele se preocupa porque sua parente já deveria ter chegado. De repente, uma voz familiar grita seu nome, chamando sua atenção à distância. A garota reclama que já lhe disseram várias vezes para esperar na saída. E está Sayon, sua irmã, que pergunta se ele se perdeu novamente no caminho. Nosso herói congela, pois faz 7 anos desde a última vez que a viu. A jovem então pede ajuda com sua mala. Sem notar a reação do irmão mais velho, ela então acena para ele e pergunta por que ele está apenas parado sem fazer nada. Sem dizer uma palavra, o protagonista a puxa para um abraço apertado e emocionado. A garota fica completamente confusa com seu comportamento repentino e estranho. Com um sorriso, ele pensa que finalmente a encontrou novamente após 7 longos anos. Sua irmã continua a ser esmagada pelo abraço forte e apertado do garoto. Ela então o empurra com força, gritando que ele está sufocando. A garota reclama do comportamento dele e pergunta se ele acabou de levar um fora de alguém. Enquanto caminham juntos, ela começa a contar tudo sobre sua viagem. Nosso herói a observa com um sorriso determinado no rosto, feliz por tê-la de volta. E com isso, ele jura que nesta nova vida, nunca mais a deixará sofrer. No entanto, um grupo de valentões está esperando em um beco no caminho para casa. No beco, o líder do grupo ordena a seus comparsas que fiquem de tocaia. Com um sorriso maligno, ele jura ensinar-lhes o que acontece quando mexem com ele. Um dos comparsas fica preocupado e pergunta o que acontece se eles forem longe demais. Mas o líder diz que a atitude do garoto o irritou e que ele merece uma boa lição. Ele se lembra do nosso herói dizendo para ele ser menos barulhento e não o incomodar mais. Então ele ordena a seus homens que lhe deem uma surra até que ele não consiga mais andar. Com um sorriso sinistro, o assassino de Hank demonstra sua lâmina pronta para o ataque. Enquanto isso, os dois irmãos caminham pacificamente, sem saber do perigo que os aguarda. Sua irmã comenta que ele está agindo de forma estranha e pergunta se é por causa do exame. Ela brinca que um cara como ele não estaria apaixonado ou algo do tipo. Então a jovem o encoraja a ser forte e lembra-lhe de um conselho que ele mesmo deu. Ela até canta uma musiquinha sobre acreditar em si mesmo para tentar animá-lo. Nosso herói pensa em como sua parente é perspicaz por já ter notado sua mudança. Ele diz que está tudo bem, mas ela acha que é apenas o orgulho masculino falando. A garota então brinca que ele está ficando velho e construindo muros ao redor do coração. E assim os dois entram no beco onde os comparsas do conselho estudantil os esperam. Um dos caras fica surpreso ao ver que o alvo está acompanhado por uma garota, mas o líder acha isso ainda melhor, pois não há câmeras no beco para gravar nada. Nosso protagonista sente a aura hostil e percebe que está em uma emboscada. Com um olhar frio, ele reconhece o grupo do conselho estudantil se preparando para atacar. O herói pensa que os comparsas realmente conseguiram encontrá-los ali naquele beco. Calmamente, ele tira um par de fones de ouvido sem fio do estojo. Então ele se aproxima e coloca cuidadosamente os fones de ouvido nas orelhas de sua irmã. Ele diz que quer compartilhar uma música e ela fica surpresa com o novo gosto musical do irmão. A garota fecha os olhos e relaxa enquanto a melodia começa a tocar para ela. Com a irmã completamente distraída, nosso protagonista se vira para encarar os inimigos. Com os olhos brilhando em um tom azulado, ele se prepara para a batalha iminente. Ele então usa sua habilidade para analisar os ranks de seus oponentes e vê que eles são fracos. Enquanto isso, a jovem permanece completamente imersa na música, alheia a todo o perigo. Segurando tacos e outras armas, o grupo de valentões avança sobre os dois. Ele se lembra que em sua vida passada, ele perdeu sua família e só agora a reencontrou. Com o corpo coberto por relâmpagos, ele fica furioso por ter seu momento arruinado. Então ele grita que eles não deveriam ter estragado este reencontro e avança com tudo o que tem. Com um soco devastador, ele atinge o primeiro capanga bem no meio do rosto. A força do impacto é tão absurda que o inimigo é arremessado para longe, completamente protegido pela música. Sua irmã não percebe absolutamente nada do que está acontecendo. Nosso herói então continua seu ataque implacável contra os outros valentões. Um dos capangas grita de dor ao ser atingido em cheio pelo ataque do garoto. Ele se move como um relâmpago entre os inimigos, atingindo todos com precisão perfeita.
Em apenas alguns segundos, todos os capangas são derrotados e arremessados para longe sem chance. No entanto, um dos valentões tenta um ataque surpresa por trás com um bastão. Mas nosso herói consegue bloquear o golpe com uma mão sem qualquer dificuldade. Ele então contra-ataca com um soco poderoso, quebrando a defesa do inimigo. O capanga então grita de dor ao sentir seu braço ser completamente ferido. Logo depois, o protagonista acerta um golpe devastador bem no meio do rosto dele. Com um chute, ele manda os outros capangas voando pelos ares sem esforço. O líder fica aterrorizado, perguntando-se como o garoto pode ser tão absurdamente forte. Com uma aura amarela brilhante, nosso herói se prepara para acabar com todos eles ali mesmo. Ele continua a derrubada implacável, abatendo os inimigos com uma velocidade incrível. Nenhum dos capangas consegue sequer encostar um dedo em nosso protagonista. Vendo seus homens derrotados, o assassino finalmente entra na luta com sua adaga. Ele se gaba de ser um dos melhores assassinos de toda a escola e que não vai perder. O valentão então grita que o garoto não tem chance e avança para o ataque final. Mas nosso herói desvia facilmente e acerta um golpe preciso em sua cabeça. A força do impacto é tão grande que o líder é arremessado para longe. O assassino então voa descontroladamente após levar o soco devastador. O punho do nosso herói colide com toda a força contra o queixo do inimigo e, com um golpe final, ele esmaga o líder no chão com uma força imensa. O corpo do valentão cai rapidamente sem chance de contra-atacar. E assim, o líder se choca contra o chão do beco, completamente derrotado. Caído no chão, o líder vê uma sombra assustadora de cabeça para baixo se aproximando dele. A figura então se revela ser nosso herói, que o encara com olhos vermelhos brilhantes. Com um olhar frio, ele diz que já os havia avisado para não o incomodarem mais. Então, ele pergunta com raiva se o valentão não consegue entender a língua humana. O cara grita de dor e percebe que o teste de rank não estava errado, afinal. Nosso herói o agarra com força e manda ele calar a boca, segurando uma lâmina em seu rosto. O valentão entra em pânico total. Vendo que o garoto realmente se atreveria a fazer isso, uma aura aterrorizante o envolve e o líder se pergunta que tipo de vida ele viveu. Nosso protagonista então diz ao cara para prestar muita atenção em suas próximas palavras. Ele o avisa para nunca mais ousar ameaçar a segurança de sua irmã e acrescenta que, se eles aparecerem na frente dela um por um com um olhar mortal, ele jura que os fará desaparecer sem hesitar um segundo. O valentão permanece paralisado de medo com a lâmina ainda pressionada contra seu rosto. Após o aviso, ele joga a adaga de lado e vai embora, deixando o cara para trás. Enquanto isso, a música deixa sua irmã emocionada e ela se pergunta por que quer chorar. A garota sente que, mesmo em apenas alguns dias, parece que seu irmão passou por muita coisa. Com isso, ela pensa que ele não está sozinho, pois ela sempre esteve ao seu lado. Então ela tira o fone de ouvido e grita que ele é muito irritante por usar esse tipo de truque. Nosso herói então se vira com um sorriso e lhe entrega uma pequena caixa de presente. Ele abre a caixa, revelando uma caneta dourada, e diz que é um presente para Si Yang. A garota fica de queixo caído ao reconhecer a caneta holográfica Hartmann de última geração. Ela então pergunta onde ele conseguiu o dinheiro, já que aquilo custa mais de 10 mil. A jovem acha o presente caro demais e quer devolvê-lo, mas ele se lembra do passado. Com a mão ferida, ele jura que nesta nova vida, protegerá tudo sobre ela. Enquanto isso, os valentões caídos no chão imploram por ajuda médica, sem sucesso. Mais tarde, em casa, sua irmã testa a nova caneta, desenhando com uma luz rosa brilhante. Ela fica maravilhada por conseguir criar imagens holográficas no ar com tanta facilidade. Nosso herói come o macarrão, o mais feliz possível, e diz que a comida dela é a melhor do mundo. Mas a garota o repreende por gastar tanto dinheiro quando eles ainda precisam pagar o aluguel. Ele então a surpreende dizendo que já pagou o aluguel do ano inteiro adiantado. O garoto inventa uma desculpa esfarrapada, sobre uma parceria de negócios com um amigo. Sua irmã não cai na mentira e percebe que ele está guardando os segredos dela agora. No entanto, ao olhar mais de perto, ela nota algo diferente no rosto de seu irmão mais velho. Ela percebe que fazia muito tempo que não via um sorriso tão feliz e genuíno nele. Com isso, ela se aproxima e coloca a mão em seu ombro com um olhar preocupado. A jovem então pede para ele não se esforçar demais, não importa o que aconteça. Nosso protagonista apenas sorri e acena com a cabeça para tranquilizar sua parente. Em outro lugar, alguém relata que o líder dos valentões está gravemente ferido no hospital e que nem mesmo o melhor curandeiro conseguiria recuperá-lo totalmente em menos de um mês. O presidente do conselho fica surpreso que o cara foi atrás do nosso herói e acabou assim. Uma mulher comenta que parece que o valentão vai perder a avaliação de graduação, mas o presidente diz que não importa, pois ele era apenas um fardo para a equipe. De repente, um homem mais velho entra na sala para falar com o jovem mestre. Este é Gong Xuan, o diretor de empregos da Universidade Nacional para os Despertos.
O diretor diz que confirmou os resultados internos do último teste de rank. Ele então revela que nosso herói é, na verdade, rank C e o único com um rank maior que o dele. O presidente permanece em silêncio, processando a informação chocante que acabou de receber. O homem lembra que seu pai convidou a vice-presidente para participar da graduação. Então, em uma emergência, ele poderia pedir a sua sobrinha para preencher a vaga na equipe. Mas a mulher sentada na poltrona diz que ele se preocupa demais com essas coisas. O presidente então encara o diretor com um olhar confiante e determinado. Com um sorriso, ele pergunta se o homem realmente acha que ele usou toda a sua força no teste. Então ele jura que no dia da avaliação de combate, todos saberão a verdade. Com um olhar frio, ele afirma que mostrará a todos quem é o verdadeiramente mais forte. Mais tarde naquela noite, nosso herói termina seu exaustivo treinamento de 100 quilômetros. No chuveiro, ele pensa que com o problema do dinheiro resolvido, tudo está indo bem. Sua próxima tarefa é ganhar o prêmio de 1 milhão da avaliação de graduação. Dessa forma, ele pode pagar o empréstimo e honrar seu contrato com o gerente da loja. Deitado na cama, ele pensa que falta menos de um mês para a avaliação decisiva. Com isso, ele fecha os olhos e decide subir de nível mais algumas vezes antes do grande dia. O sistema então começa a carregar lentamente, preparando-se para iniciar a simulação. Logo depois, o sistema da gula é finalmente ativado, puxando sua consciência para dentro. E assim nosso herói é transportado de volta para o covil com a torre demoníaca. Ele então se aproxima da estrutura sinistra para investigar seus mistérios. O garoto se lembra que sua classe mais fraca, o Rei da Morte, já é de rank C médio, mas sua classe mais forte, o Raksasa, teve seu potencial considerado indetectável. Com isso, o rank de suas outras duas classes ainda permanece um grande mistério. De repente, a chave do vazio de rank assassino aparece flutuando bem na frente dele. Com ela em mãos, nosso protagonista usa o artefato para abrir o portão da torre. O portão então se abre, revelando um vórtice de energia, e ele decide testá-lo. O garoto é então sugado para dentro do portal sem hesitar por um único segundo. Ao entrar, ele se surpreende com o que encontra do outro lado do portal misterioso. A cena muda para um plano estrelado onde o jovem percebe que a gravidade ali é muito pesada. O garoto fica completamente surpreso ao sentir o peso do ambiente em seus ombros. Caindo de joelhos, o protagonista mal consegue se manter em pé por causa da pressão esmagadora. Ele então percebe que a força gravitacional naquele lugar é 10 vezes maior que o normal. Nesse momento, o herói percebe que o portal desapareceu e agora ele precisa derrotar o chefe para sair. Enquanto ele tenta se levantar, uma pata gigante e brilhante aparece, esmagando o chão ao seu lado. Então, um leão fantasma de rank B emerge rugindo e se revelando como o guardião deste andar. O sistema rapidamente inicia as correntes de contenção enquanto raios amarelos começam a cercar seu corpo. Com a mudança completa, o jovem se torna um assassino elétrico de nível 10, pronto para o combate. Mas a fera não espera e avança contra o jovem com toda a sua velocidade espiritual. Mesmo com o corpo pesado, o herói consegue desviar do ataque usando seus reflexos aprimorados. Tentando um contra-ataque rápido, o garoto sente que seus movimentos estão muito lentos por causa do peso. Por causa disso, o golpe apenas arranha a fera e ele não consegue atingir o ponto vital do monstro. Nesse instante, o protagonista fica em choque, percebendo que errou o ataque decisivo contra o inimigo. Sofrendo com a pressão, o jovem percebe que sua precisão diminuiu e a classe assassino perdeu sua vantagem. O monstro ruge furiosamente e continua a avançar, não dando ao nosso herói um único segundo de descanso. Ele se pergunta se todos os monstros na torre são tão poderosos enquanto tenta sobreviver à luta. Nesse momento, o sistema ativa a classe Rakshasa do Purgatório, mudando completamente a aparência do jovem guerreiro. Com este novo poder, o herói ganha um bônus imenso em sua força e resistência para enfrentar o desafio físico. O protagonista então desfere um soco devastador na fera, mostrando que o jogo virou a seu favor. Com isso, ele usa sua habilidade de acumulação de gravidade para esmagar o leão no chão com um soco. A força do impacto aumenta o poder do golpe em mais de 600%. Neste ambiente de alta gravidade, o poder de seu soco é amplificado 60 vezes. A fera fica completamente desesperada com a força esmagadora do ataque que está recebendo. O monstro então grita que o garoto não será capaz de detê-lo enquanto tenta resistir, mas o leão não aguenta e é subjugado por uma calamidade superpesada de gravidade tripla. Após o ataque devastador, a mão do jovem está muito machucada e ele mal consegue respirar. Deitado na cratera, ele vê que obteve um osso de leão fantasma como recompensa por sua vitória. Com 1.200 pontos de experiência, o herói finalmente sobe para o nível 11. Uma tela então explica que cada estrela em uma carta de classe representa um multiplicador de atributo. Ele então compara suas classes e vê que o Raksha é mais forte que o assassino elétrico.
Mesmo com todo esse poder, ele percebe que nenhuma de suas classes alcançou o rank B ainda. O protagonista então começa a pensar em algo que o tem incomodado desde o final da luta. Ele se pergunta por que a opção devorar não apareceu depois que ele derrotou o monstro. Além disso, o portão para o próximo nível também não apareceu em nenhum lugar do mapa. Com um olhar assustado, uma possibilidade terrível passa pela mente do nosso herói. De repente, um pequeno portal escuro começa a se formar lentamente no céu estrelado. O portal se expande rapidamente, tornando-se uma enorme fenda negra no meio do nada. De dentro da escuridão do portal, vários pares de olhos brilhantes o encaram. Naquele momento, ele entende que o verdadeiro chefe deste andar ainda não havia aparecido. O portal então cospe uma matilha de leões e o herói percebe que a fera que ele derrotou era apenas uma criatura comum. Um dos monstros rapidamente avança e o ataca ferozmente, ferindo sua mão. Imediatamente depois, os outros leões o cercam e atacam de todos os lados sem piedade. O jovem então se lembra do aviso do Rakshasa sobre o sofrimento sem fim que o aguardava na torre. A voz do monstro do passado continua dizendo que ele precisa suportar tudo para se tornar mais forte. Com um rosto machucado, o jovem entende que deve superar todos os desafios que surgirem em seu caminho. De repente, ele acorda ofegante em sua cama. Percebendo que tudo não passou de um pesadelo, o herói senta-se na cama ainda abalado e tenta processar a intensidade daquele sonho. Ele toca seu corpo e sente a dor fantasma da batalha como se tudo tivesse sido completamente real. Mas o protagonista entende que não há atalhos para se tornar poderoso neste mundo cruel. A cena então muda para o auditório da universidade, onde uma cerimônia de graduação está prestes a começar. Na plateia, vemos Gon Xuan, o diretor de serviços de carreira, observando tudo atentamente. Alguns estudantes comentam que oficiais de alto escalão da Aliança de Guildas vieram para assistir ao exame. Um dos estudantes então entende por que as regras do teste foram alteradas este ano. Ele explica que agora cada equipe precisa de 5 membros e um deles deve ser pelo menos de rank E. Nesse momento, o locutor pigarreia no microfone para chamar a atenção de todos. Ele então anuncia que as informações de rank dos estudantes foram enviadas para seus relógios. Com isso, todos os estudantes olham para seus pulsos e ativam as listas holográficas. A lista mostra os nomes e ranks dos estudantes com o presidente Gon Ting no topo, como esperado. No entanto, um garoto de óculos fica chocado ao ver algo na lista e diz que aquilo não está certo. No final da lista, o nome do nosso herói aparece classificado como rank baixo. Com isso, seu amigo de óculos fica chocado e se pergunta como ele pôde ter um rank tão baixo. Uma garota lembra que o teste dele deu rank C e questiona como ele caiu para o nível mais baixo. Os valentões concluem que o núcleo demoníaco estava quebrado e um deles lamenta não poder formar equipe com ele. Por causa disso, agora ninguém vai querer formar uma equipe com o jovem devido à sua classificação. Na plateia, um estudante comenta que o garoto deve se arrepender de ter recusado o convite do presidente. Enquanto isso, o presidente do conselho estudantil observa tudo com um olhar sério e calculista. No palco, o diretor Gon Shu observa seu sobrinho com um olhar de desaprovação. Ele pensa em como seu sobrinho inútil ainda não aprendeu a usar o poder real. O diretor então decide lhe dar uma lição para que seu oponente nem mesmo se qualifique para o exame. O locutor apressa os estudantes para formarem suas equipes e todos correm em direção a Gon Ting. Uma multidão de estudantes implora desesperadamente para se juntar à equipe do presidente do conselho. Vários deles oferecem suas habilidades, como uma garota que diz ser uma ótima curandeira. Um dos membros grita para a multidão recuar, pois só resta uma vaga em sua equipe. Meia hora depois, a formação de várias equipes é finalmente concluída com sucesso. Enquanto os outros grupos comemoram, o protagonista e seus amigos estão isolados em um canto. O grupo do herói está desanimado porque ninguém quer se juntar a eles devido aos seus ranks baixos. Eles se preocupam que nem conseguirão se qualificar para o exame por não terem membros suficientes. Um de seus amigos fica com raiva e diz que é impossível o desempenho do cara ser do rank mais baixo. O protagonista então percebe que as regras foram feitas especificamente para atingir o dormitório deles. O exame de combate é a grande chance do estudante e a pontuação da equipe define o futuro de todos. Além disso, o número de monstros no covil é baseado no tamanho de cada equipe formada. Portanto, ter mais pessoas na equipe não garante uma pontuação maior no final do teste. Mesmo assim, os estudantes mais fortes se unem, e ninguém quer formar equipe com os mais fracos da escola. Vendo o impasse, uma garota se aproxima e chama Xianzhu, um dos amigos do protagonista. Ela diz que sua equipe precisa de apenas uma pessoa e o convida para que ele não fique preso com os fracotes. Nosso herói sabe que, se as coisas continuarem assim, os 3 certamente ficarão para trás. Com isso, eles perderiam o direito de competir e todo o treinamento teria sido em vão. Seu colega de quarto então se desculpa com a garota, recusando educadamente a oferta dela.
Ele afirma que não abandonará seus amigos porque prometeram ficar juntos até o fim. O outro grupo fica furioso com a recusa e o chama de pirralho ingrato por não aceitar ajuda. Uma olhada na lista de equipes mostra que a maioria das equipes já está completa e o tempo está se esgotando. Um dos amigos começa a entrar em pânico porque falta um membro e quase não há mais estudantes. Com um olhar determinado, o protagonista se levanta enquanto seus olhos começam a brilhar. Ele percebe que o diretor tem o mesmo sobrenome do presidente Gong Ching e conclui que eles são parentes. O jovem então percebe que as regras e seu ranking foram alterados apenas para atingi-los, mas ele não vai desistir do exame e, se o estão atacando abertamente, ele não vê razão para se conter. Com a mudança de classe completa, raios amarelos o cercam e ele decide mostrar sua verdadeira força. No palco, o diretor e seu assistente se assustam ao sentir a súbita explosão de poder. Seus amigos ficam em choque e gritam perguntando o que ele está fazendo, se transformando bem ali. Nas academias para os despertos, existe uma tradição especial de desafios um contra um a qualquer momento. Com um olhar determinado, ele sabe que esta é a maneira mais direta de mostrar seu verdadeiro poder. O protagonista tem certeza de que o presidente do conselho estudantil não recusará o duelo. Do outro lado da sala, o jovem loiro apenas o encara de volta com um sorriso confiante no rosto. O herói sabe que, se o derrotar, muitos jogadores fortes vão querer se juntar à sua equipe. Mas, de repente, uma voz feminina o chama e pergunta se ele ainda precisa de um companheiro de equipe. Com isso, a garota se oferece para se juntar à equipe dele para o exame de graduação deste ano. Ela se apresenta como Ling Yu e diz que já era rank D no ensino médio, então não será um fardo. Os queixos de seus amigos caem, perguntando-se desde quando ele se tornou tão próximo da vice-presidente. Até mesmo o presidente do conselho está surpreso e seu lacaio não entende o que seu primo está fazendo. No palco, o diretor Gong Shun está chocado e furioso com a interferência inesperada da garota. Enquanto ela anda, os outros alunos fofocam dizendo que ela é um prodígio do reino sagrado de He. O diretor então a chama pelo nome e diz que ela não pode participar do exame porque é uma estudante de intercâmbio. Ele continua, dizendo que ela nunca fez um teste oficial e, portanto, quebrará as regras se participar. De repente, o reitor da universidade aparece com uma aura roxa concordando com o diretor. O próprio Gong Xuan fica surpreso, perguntando-se por que o chefão da universidade apareceu. O homem mais velho então se aproxima da jovem e pergunta por que ela está se envolvendo nessa confusão. O protagonista fica confuso, perguntando-se como o reitor se teletransportou se sua classe é de guerreiro. O chefão diz que a participação dela desequilibrará tudo e ela concorda com um sorriso. Com os olhos brilhando em verde, nosso herói percebe que sua situação ficou ainda mais complicada. Usando sua habilidade de análise, o herói tenta ver os ranks de ambos, mas não consegue detectar nada. Com isso, o diretor Gong Zuan concorda com o reitor e diz que a escola sempre seguiu as regras. Ele explica que a missão da universidade é treinar lutadores de elite para o futuro do mundo. Além disso, ele os lembra que o exame de graduação é uma tradição antiga e muito importante para todos. O reitor então pergunta como a escola se responsabilizaria se os alunos perdessem sua chance por causa de algo injusto. O diretor começa a suar frio, perguntando-se se o chefão descobriu que ele alterou o sistema. Ele não consegue acreditar que o reitor se juntou a Ling Yu apenas para ajudar aquele garoto dos dormitórios. Vendo a situação, o homem decide recuar, pensando que não vale a pena brigar com seu superior. Ele então diz ao sobrinho que a vitória é certa, já que seu rival tem uma equipe fraca. Mudando de ideia, o diretor concorda com o reitor e diz que as novas regras foram um erro deles. Com isso, ele declara que equipes com menos de 5 membros também podem se inscrever para o exame. Imediatamente, os relógios do grupo brilham e a formação de sua equipe é confirmada com sucesso. Os amigos comemoram felizes e decidem que o protagonista será o capitão da equipe. O reitor comenta com a garota que o interesse dela no rapaz é maior do que ele imaginava. De um lado, temos a equipe mais forte da história e, do outro, os 3 alunos de menor ranking. O homem mais velho então sorri e se pergunta qual covil de demônios eles escolherão para o teste. Um professor explica que os capitães agora podem selecionar o covil que suas equipes enfrentarão. De repente, o professor recebe uma notificação e fica surpreso com a velocidade de uma das equipes. Os outros alunos ficam chocados ao ver que a equipe do nosso herói já fez sua escolha. Um dos alunos grita em pânico, sem conseguir acreditar que eles escolheram aquele lugar. Com isso, os companheiros de Sishen entram em pânico total e começam a gritar para ele cancelar a escolha imediatamente. Apesar de toda a gritaria, o jovem permanece calmo enquanto os outros perguntam se ele enlouqueceu completamente. Nesse momento, o sistema explica que o exame de graduação é a primeira vez que eles enfrentarão um covil de demônios real. Para ganhar pontos, os alunos precisam derrotar todos os monstros comuns e o mestre poderoso que lidera o local.
Além disso, completar o desafio em menos de uma hora concede 20 pontos extras à pontuação final da equipe. Vemos então que cada nível de dificuldade tem um multiplicador diferente para determinar quem será o grande vencedor. Por essa lógica, escolher um covil de rank tipo rei poderia teoricamente conceder aos participantes um máximo de 100 pontos. A equipe que obtiver a maior pontuação de todas receberá convites diretos para se juntar à prestigiosa Guilda Imperial. O melhor jogador do grupo ganha um cargo de gerência e um prêmio em dinheiro de 1 milhão de moedas. Ouvindo isso, os alunos lembram que o recorde da escola é de 90 pontos e que os covis de rank são muito perigosos. Observando a equipe rival, todos comentam que o grupo de Gongting tem uma grande chance de quebrar esse recorde histórico. De repente, o sistema anuncia que uma inscrição foi recebida e o garoto de óculos fica surpreso com a velocidade. Olhando atentamente para o painel, o garoto fica em choque ao notar que a equipe do protagonista foi a que se inscreveu primeiro. Nesse instante, todos descobrem que o herói escolheu enfrentar um covil de rank D, deixando a sala em silêncio absoluto. A tela brilha mostrando a confirmação da escolha ousada enquanto o sistema aguarda a aprovação dos outros membros da equipe. Gritando, os alunos dizem que ninguém nunca limpou um lugar daquele nível e que ele deve ter apertado o botão errado. O amigo do protagonista o agarra pela camisa e pergunta desesperadamente se ele tem alguma ideia do perigo que acabou de escolher. Totalmente desesperado, seu colega de quarto se joga no chão chorando e se perguntando por que foi parar na equipe desse maluco. Nesse momento, a notificação de confirmação brilha no pulso de cada um, perguntando se eles aceitam prosseguir com essa missão impossível. Com o rosto suado, o jovem implora ao capitão que pense melhor, pois um covil de nível D está completamente fora de seu alcance. Com um olhar sério, o herói confirma que pensou bem e não voltará atrás em sua decisão. Nesse momento, o sistema mostra que a equipe do presidente do conselho também escolheu um covil de rank D. A escolha do grupo rival é então confirmada, com todos os membros aceitando o desafio imediatamente. Os queixos dos outros alunos caem, sem conseguir acreditar que duas equipes escolheram o nível mais difícil. Com um ar de superioridade, a equipe do presidente diz que o exame de graduação deste ano será selvagem. Uma das garotas do grupo rival zomba dos protagonistas, chamando-os de um bando de perdedores aspirantes. Enquanto isso, o grupo do herói permanece isolado em um canto da sala, sem ninguém para apoiá-los. Os valentões continuam rindo, dizendo que a equipe dele se desfará antes mesmo do exame começar. Apesar de toda a zombaria, o amigo de óculos apenas encara o protagonista com um olhar pensativo. Ele nota uma nova aura de poder em seu amigo e lembra que sempre esteve sob sua proteção na faculdade. Com os olhos brilhando, o jovem finalmente entende que seu colega de quarto não é mais a mesma pessoa que era antes. Ele então aperta o botão de confirmação e diz que ficará com seu amigo até o fim por causa dos 4 anos que passaram juntos. O outro colega de quarto concorda, dizendo que eles vão acabar em último lugar de qualquer maneira, então não faz diferença. O terceiro membro da equipe fica chocado ao ver que seus amigos aceitaram essa missão maluca. Ele reclama que deveria ser o chefe do dormitório, mas agora é o último a tomar uma decisão. Mesmo assim, ele também confirma, dizendo que, já que estão prestes a se formar, é melhor ir com tudo. Com isso, o registro da equipe do protagonista é concluído e todos os membros são confirmados para o covil. O grupo se reúne em volta do protagonista, que olha para seus companheiros, grato pela confiança deles. Ele então pede desculpas a todos e revela que escolheu o covil de rank D para tentar ganhar o prêmio de MVP. Ao ouvir isso, o presidente do conselho estudantil entende que o herói estava mirando no topo desde o início. Com um sorriso confiante, o herói diz aos amigos que eles obterão a maior pontuação juntos, mas o presidente do conselho declara que o prêmio de MVP será dele e a rivalidade entre os dois finalmente começa. O amigo de óculos fica chocado com a audácia, enquanto o protagonista enfrenta o desafio de frente, sem medo. Com os olhos brilhando em dourado, o rival afirma que só pode haver um mais forte em toda a escola. Um dos membros da equipe do presidente comenta que nunca viu seu líder com aquela expressão no rosto. Nesse instante, a rivalidade entre os dois jovens finalmente vem à tona para todos os alunos verem. No palco, o reitor sorri e comenta como a juventude é maravilhosa por não temer o desconhecido. A garota ao lado dele acha que o jovem foi confiante demais ao escolher um covil tão difícil para a equipe. Uma tela então explica que covis de rank D dão um multiplicador de 3 vezes e podem chegar a até 150 pontos. Mesmo assim, a dificuldade é muito maior e, com a força atual do grupo, essa escolha não foi a melhor. O homem mais velho então lembra que falta apenas meio mês para o início oficial do exame de combate. Por causa disso, ele acha impossível alcançar uma melhora significativa em tão pouco tempo. Enquanto outros alunos treinam nas salas de simulação, ele apenas espera que a equipe do herói se saia bem. A cena muda para o pátio da escola, onde o grupo do protagonista está completamente exausto no chão.
O amigo de óculos reclama que todos estão nas salas de treinamento praticando seus poderes e lutando contra monstros. Enquanto isso, o protagonista está os fazendo fazer coisas como queimada, corridas de velocidade e maratonas. O herói então explica que praticar poderes elementais e combate virtual não tem sentido neste momento. Ele continua dizendo que, quando o medo e o desconhecido os atingirem em um covil real, a teoria não adiantará de nada. O que decidirá o destino de todos em uma batalha real não é um combo ensaiado, mas o instinto de cada pessoa. Com isso, ele revela que todo treinamento de resistência e velocidade visa aguçar os instintos de seus corpos. Ele continua explicando que as simulações da escola ajudam pouco e que o verdadeiro treinamento é dentro dos covis. O jovem então reflete que pessoas normais não têm acesso a esses lugares, apenas os privilegiados. Enquanto isso, vemos seu rival treinando em um covil real, destruindo monstros com uma espada de luz. A elite faz de tudo para aumentar a diferença de poder e sempre permanecer no topo da cadeia alimentar. Desde o momento em que nascem, esses jovens estão destinados a ser os mais fortes de todos. Por causa disso, eles possuem coisas que pessoas comuns passam a vida inteira tentando alcançar sem sucesso. Um dos amigos do protagonista então pergunta o que eles, que não têm nada, podem fazer para competir. O herói responde que eles precisam entrar na guilda imperial com a pontuação mais alta para romper essa barreira. Seus companheiros entendem que o exame de graduação é a única chance deles de superar os privilegiados. Além disso, o jovem sabe que esta também é a melhor oportunidade para superar todos eles de uma só vez. Com um olhar determinado, ele jura que vai cumprir sua promessa e que eles com certeza vencerão.